Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Eu, Roberto Lucas, trazendo aqui mais uma mensagem para edificar o nosso coração. Ela está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Se você puder, acompanhe comigo no nome de Jesus Cristo, amém? Vai falar ali sobre aquela multiplicação do azeite, daquela viúva. Eliseu multiplica o azeite da viúva. Um tema bastante conhecido, mas vamos ver o que Deus quer para nós nesse momento, amém? Acompanhe comigo então, segundo livro de Reis, capítulo 4. Diz assim, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, fala-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vazia nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, ou da sobra. Amém? Diga graças a Deus. Palavra bonita, conhecida, uma palavra assim bastante tradicional no meio evangélico, mas Deus, ele tem muitas mensagens, muitos ensinamentos nessa passagem. Só que hoje, meus irmãos, nós queremos abordar aqui um outro tema, nós queremos abordar um tema pouco falado a respeito dessa passagem. É a humildade, a simplicidade, o amor, o cuidado deste homem, desse profeta chamado Eliseu, Você está conseguindo entender o texto? Nós lemos um pouco rápido para que o áudio não fique grande, mas você pode ler na sua casa e acompanhar comigo com calma, com tranquilidade. Esta mulher está enfrentando um problema, o seu esposo veio a falecer. A Bíblia não relata para nós de que doença ele veio a morrer, E também não diz a idade dos filhos. A Bíblia só fala do problema. A Bíblia fala que ela agora ficou com os 2 filhos, e viúva. E aí então chegou o credor. E esse credor era uma pessoa que tinha direitos ou tinha alguns compromissos para resolver com o esposo dela. Como o esposo veio a falecer, ela deveria pagar as dívidas. E naquela época existia essa lei: se não pagasse a dívida, poderia levar os filhos e até mesmo a esposa para serem escravos, e trabalhar ali pelo tempo da dívida. Então essa mulher, quando viu esse problema, meu irmão, ela foi direto ao homem de Deus, Ela foi direto ao homem de Deus. Olha que interessante. Ela foi correndo ao profeta e chegou no profeta e falou: estou com um problema grave. Eu estou com um problema. O senhor está sabendo que o meu marido morreu, mas o senhor também sabe que ele temia, ele servia ao Senhor. A Bíblia diz que essa mulher era esposa dos discípulos. Olha aí, tipo de um obreiro do profeta, E ali então ela fala: agora veio o problema, o credor chegou na minha casa, bateu ali na porta e quer levar os meus 2 filhos, para saldar a dívida. E aí o profeta então entra agora, meu irmão. O profeta ele começa então a resolver o problema dela com muito amor e muito carinho, Ele não deixa de lado, ele não fala que agora ele não pode resolver, ele não diz: olha, e o que eu tenho a ver com isso? Não, olha o amor desse homem, muito diferente dos dias de hoje, Talvez você não vai gostar muito do que a gente tem para falar a respeito dos pregadores atuais, aonde chega o problema até ele tenta empurrar para lá e para cá, mas não dá aquela atenção. É claro que isso não é para todos, mas existem muitos, meu irmão, que na hora do membro ou do servo de Deus precisar dele,
ele tira ali, arruma um jeito de colocar alguém para tentar resolver, mas ele mesmo não move uma palha, né? Como o próprio Senhor Jesus disse para aqueles fariseus, né? Vocês atam fardos pesados e colocam nas costas dos membros, ou colocam nas costas dos mais pequenos, né? Sendo que vocês mesmos nem com o dedo quer tocar. Então nós estamos vendo aqui a humildade do profeta Eliseu. Ele cuida desta mulher, ele cuida dos filhos, ele resolve o problema dela com muito amor e muito carinho, né? Nós devemos ser assim nos dias atuais. Devemos sim mostrar para as pessoas que nós estamos aqui para tentar ajudar a vida dela através do Evangelho, é claro, através da fé. O importante disso tudo também, que ela diz que o esposo dela era servo de Deus. Olha, outra coisa boa aí, como é importante você servir a Deus, né? Por mais que ele não teve aqui uma certa sabedoria, né? Vamos dizer assim, não é essa a linha de raciocínio que nós queremos pegar, porque se nós fôssemos falar da maneira que ele vivia, ele estava endividado, né? Ele estava endividado, ou ele fez um compromisso e no meio do compromisso dele, ele foi embora, né? Talvez ele fez uma prestação ali, pagava a prestação direitinho. Nós não temos esse conhecimento, por isso não podemos julgar. Ele pagava ali todos os meses direitinho, fez um empréstimo, qualquer coisa parecida, e aí ficou essa dívida. Mas ele não contava que ele iria embora e ia deixar essa dívida, né? Mas enfim, a dívida ficou, né? Da maneira que aconteceu ali, a gente não tem um conhecimento. Pode existir pessoas que queiram tentar ilustrar, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. Não diz a respeito da morte dele, da idade que os filhos tinham, se os filhos já podiam trabalhar e saldar as dívidas do pai. Não dizia o que essa mulher podia fazer também para resolver o problema. Enfim, o problema já existia. O credor chegou e agora ele quer levar os filhos. Olha aí, nós poderíamos estar falando a respeito do lado espiritual, né? Que é o diabo chega para tentar roubar aquilo que nós temos. Mas vamos focar aqui na sabedoria ou na humildade do servo de Deus, né? Porque se nós formos explicarmos tudo, tem muita coisa e esse áudio, é claro, ficaria muito longo, né? Mas o que nós temos para falar para você é a humildade do profeta. O profeta atendeu essa mulher como verdadeiro servo de Deus, como um bom pastor. A Bíblia diz que o bom pastor, né? O próprio Senhor Jesus disse que o bom pastor, ele dá a vida. Ele dá a vida pela ovelha. E aqui nós estamos vendo que realmente resolveu o problema dela, né? Não ficou perguntando por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Não ficou falando para ela, mas a senhora não tem como aí arrumar um dinheiro emprestado com alguém? A senhora não tem um parente, um amigo? A senhora não tem um jeito de fazer aí e resolver essa situação? Não, ele não questionou nada. Ele não perguntou também como que seu marido fez essa dívida, não. Ele simplesmente falou, o que a senhora tem em casa? Olha aí, já começou a trabalhar, já começou a resolver, Deus trabalhando na vida dele. Ele, o que a senhora tem em casa? E ela então diz, eu não tenho nada em casa, a tua serva não tem nada. Aí ela lembra, eu tenho uma botija lá, eu só tenho uma botija. Desprezando as bênçãos de Deus, né? Outra coisa importante que nós poderíamos estar falando, desprezando as bênçãos de Deus, porque o azeite para nós, meu irmão, né, é considerado, é o símbolo ali, Espírito Santo de Deus, representa o Espírito Santo de Deus, né? Para nós é assim, nós usamos o azeite nessa proporção também. E ela diz que tinha uma botija de azeite, mas disse que não tinha nada. Ele perguntou para saber o que ela tinha, e ela falou, eu tenho um azeite lá, mas no coração dela, o que isso significa? Não, aquela botija não dá para nada. Então ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Olha aí a boa vizinhança, o bom relacionamento com os irmãos, com os vizinhos, na hora da necessidade, né? Uma outra coisa que poderíamos estar falando também. Mas vamos falar da obediência dela. Ela foi, não teve vergonha nenhuma de pedir emprestado as vasilhas, porque o servo de Deus falou. Outra coisa interessante, meu irmão, ela não questionou o que o servo de Deus ia fazer, não perguntou o porquê. Por que o senhor está mandando eu pegar essas vasilhas? O meu problema é outro. Não, ela simplesmente obedeceu. Ele falou, vai, pede emprestado as vasilhas, entra no seu quarto, fecha a sua porta, você e seus filhos. E ali, quando você chegar ali, você vai pegar daquele azeite que você tem em casa, você vai derramando ou deitando sobre as vasilhas, você vai enchendo as vasilhas.
E ela foi fazendo, ela não questionou, ela não olhou para a quantidade do azeite e para a quantidade da vasilha. Olha a fé, ela simplesmente foi fazendo como o servo de Deus havia dito. E assim ela fez, foi enchendo vasilha por vasilha, e o azeite não se acabava. A multiplicação de Deus, né? Através da fidelidade do servo. O servo morreu, mas ele era fiel, ele temia ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não serão envergonhados, né? A Bíblia, ela fala a respeito disso. Quando nós confiamos no Senhor, até mesmo depois da morte, o Senhor nos honra. E nós vemos várias passagens na Bíblia a respeito disso. Mesmo depois que a pessoa veio a falecer, o Senhor entrava com a providência na descendência. O rei Davi, ele disse: eu já fui moço, hoje sou velho, porém nunca vi o justo ser desamparado. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Que bacana então essa mulher, que não sabemos o nome, a idade nem nada, mas simplesmente usou a fé. Ela não questionou, isso que é interessante, ela não questionou aquilo que o servo de Deus pediu para ela. E muitas são as pessoas que, quando o servo de Deus diz para ela, vai, faz assim, 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 e ela questiona, ela não faz, ou se faz, ela faz na dúvida, ela reluta para fazer, faz murmurando, faz reclamando e faz sem fé. Mas essa não, essa foi lá, pegou as vasilhas e os seus 2 filhos também. Olha a criação desses meninos, né? Pegou os 2 filhos ali ajudando a mãe, colocou dentro do quarto e fizeram direitinho. Só que quando chegou uma hora, não tinha mais vasilha, não tinha mais vasilhas. E então o azeite parou de encher as vasilhas ou de se multiplicar, porque já havia necessidade, ou melhor dizendo, já era necessário parar, porque aquilo Deus já sabia que daria para pagar a dívida, ainda sobraria muito para sobreviver. Aqui nós poderíamos estar falando nesse azeite que parou, né? Levando para o lado bom das coisas, nós poderíamos estar falando, Deus sabe de tudo, né? Não poderíamos estar falando, quando o azeite parou, é porque realmente Deus já sabia que tinha o suficiente. É claro também que tem alguns pregadores que poderiam levar para o outro lado, dizendo, ela que não procurou mais vasilha, ela que não conseguiu mais, ela perdeu a bênção. Nada disso, meu irmão. O azeite parou porque foi no momento de Deus. Ele falou, o tanto que já tem aí já é suficiente. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as nossas necessidades, não conhece? Mas o interessante, eu não quero perder o foco, é a humildade desse servo de Deus. Tratou ela direitinho, resolveu o problema dela, ela encheu as vasilhas e não tinha mais vasilhas, e ela então humildemente voltou lá e falou, Eliseu, profeta, aquilo que o senhor mandou fazer eu fiz, né? As vasilhas estão cheias, eu pedi emprestado, deitei o azeite, entrei no meu quarto, meus filhos me ajudaram, agora o azeite parou de ser multiplicado também, porque não tem mais vasilha, o que eu faço? Ele disse, então vai lá e faz outra coisa, olha, no versículo 7, vai lá e venda, olha aí, e venda o azeite, venda todo o azeite, e ali daquele valor que você arrecadar, você paga a sua dívida, e o que ficar para você é o que você vai viver. Interessante, meu irmão, mais um sacrifício ainda, né? Outra coisa importante, ela também não murmurou no versículo 7. Quando nós pregamos ali no altar, nós temos condições de ler versículo por versículo e falar muito mais, falar 40 minutos, 50 minutos, todas revelações de Deus, sem sair fora da mensagem, sem ficar procurando versículos isolados para poder ganhar tempo ou encher o espaço, de jeito nenhum. Nós ficamos aqui no texto, nós não fugimos do texto, né? Então no versículo 7, outro sacrifício ela teve, né? Outra obediência, ela foi, respeitou o servo de Deus, ele disse, vai vender. Ela poderia falar, puxa vida, eu queria resolver o problema agora, mas eu ainda vou ter que vender esse azeite? Né? Vou ter que ter esse sacrifício de ficar procurando as pessoas. Você quer comprar um azeite? Você quer comprar um azeite? Né? Ela não perguntou se ali era boa vendedora ou se não era. Ela simplesmente foi fazer o que o servo de Deus mandou fazer. E com certeza, é claro, né? Deus não faz nada pela metade, Deus faz tudo perfeito. Com certeza, Deus já enviou as pessoas até a casa dela, né? Aquelas pessoas que emprestaram a vasilha mesmo, falou, poxa, para que era essa vasilha? Era para pôr azeite. Me vende um pouco desse azeite. E ali então ela foi arrecadando dinheiro, né? Assim Deus faz na vida daquele que é humilde, na vida daquele que é fiel, na vida do servo de Deus, igualzinho esse homem, né? Que obedecia a Deus, ele respeitava o Senhor. Agora veio o problema, meu irmão,
ela foi atrás de quem? Do servo de Deus. E ela chega de uma maneira assim um pouco meia bruta, né? Se nós analisarmos bem direitinho, ela chega meia bruta. Porém, o servo de Deus, como eu disse, ele é muito humilde. Ele é muito humilde. Ele tratou ela naquela mansidão, naquela calma, né? Olha só como ela chega. Ela chega e fala: tu sabes que o meu esposo temia o Senhor. Olha aí, você sabe que ele congregava com o Senhor, o Senhor sabe que ele andava, ele vivia nessa igreja, ele ajudava essa igreja, ele fazia tudo por essa igreja, ou, né, pela obra de Deus, na época, obra de Deus, né? Ele cuidava de tudo que o Senhor mandava, ele era seu discípulo, o Senhor sabe disso. Ela já chegou um pouquinho assim alterada e dizendo: agora chegou ali o credor, ou aquela pessoa que meu marido devia, e ele vai levar meus dois filhos do meu coração, meu tesouro, o senhor tem que resolver isso aí. E ele calmamente falou: calma, mulher, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Porque quando ele faz a pergunta, se você prestou bem atenção, versículo 2, ele faz a pergunta: o que eu posso fazer por você? E logo em seguida ele já entra com a outra pergunta, ele nem espera responder, porque ela também não saberia o que ele poderia fazer. Ele pergunta: o que hei de fazer por você? E logo em seguida ele fala: você tem alguma coisa em casa? E ela fala: eu tenho lá uma botija, mas para ela essa botija de azeite não valeria nada, mas para Deus valeria, né? Outra lição também, pessoas desprezando as bênçãos de Deus, pessoas dizendo que não tem nada, que não é nada, que é uma coitada, não sabe fazer nada, a vida dela não vai para frente. E às vezes ela tem dom de cozinhar, dom de costurar, dom de confeccionar, dom de vender e tantos outros dons que ela possa ter, né, meu irmão? Um dom de cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, né? E outros dons que ela tem, que a gente não vai citar aqui. E aí ela, ao invés de procurar esses dons e colocar a vida dela nas mãos de Deus, fazer um propósito, ir para frente, ela começa então a dizer: coitada de mim, eu não tenho nada para sair dessa situação, a minha vida não muda, eu estou na igreja, mas não resolve, né? Mas ela chegou lá, falou com o servo de Deus, e o servo de Deus resolveu. É esse amor que nós devemos ter, né? Os homens de Deus, os pregadores, os chamados pastores, servos de Deus, tem que demonstrar esse amor por aqueles que precisam, meu irmão, né? E não virar as costas, tentar ajudar, tentar fazer de tudo para que eles sejam abençoados através da palavra, através da fé no nome do Senhor, né? É isso que nós temos que fazer no nome de Jesus Cristo, para que Deus possa abençoar a nossa vida, a tua vida no nome do Senhor. Então é essa mensagem, eu sei que o áudio já está grande, mas essa mensagem aqui é onde Deus abençoou a vida daquela mulher através da humildade do profeta Eliseu. Ele foi bastante humilde e demonstrou ali que verdadeiramente ele temia o Senhor, amém? Nós também procuramos fazer assim, mesmo quando você congrega numa igreja pequena. Essa que é a importância de congregar numa igreja pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo se ajuda, onde o pregador sabe da tua vida, da tua maneira de viver e procura te ajudar cada vez mais no nome do Senhor. Com certeza eles tinham aqui uma certa familiaridade, uma certa intimidade, e por isso Deus os abençoou tremendamente, né? Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique também na sua vida, que Deus multiplique a sua saúde, a sua vitória, que Deus multiplique o seu entendimento, a sua força, e que tudo venha ser realizado no nome do Senhor, amém? Eu vou estar orando por você que deixar um comentário, você que curtir esse vídeo, você que compartilhar em nome do Senhor, Deus vai te abençoar ainda mais, amém? Fica com Deus, um forte abraço, fica na paz do Senhor.